Olá, Érica, tudo bom? Tá me ouvindo direitinho? Vamos fazer o teste aí do microfone novo. Bom dia. Normal, de manhã eu também sou devagar. Como é que tá chegando o som pra você aí? Ah, beleza. Depois eu vou ouvir a gravação, mas eu imagino que esteja melhor do que sem o microfone. Eu ontem fiz um teste gravando vídeos sem o microfone e com o microfone. E a diferença foi assim muito grande, mas às vezes a gente só percebe quando compara, né? E eu estou usando com cancelamento de ruído, então provavelmente você não está ouvindo muito do barulho externo do ventilador, que antes ficava fazendo um barulho ambiente maior. Agora você está mais ouvindo a minha voz, provavelmente. Mas depois a gente confere, tira a prova aí. Guardar um pouquinho para ver se tem mais alguém entrando. A Margot falou que de repente entraria. Vamos ver se vai entrar. Mas de qualquer maneira a gente faz. Tá ligado sim. Nesse calor, né? Importante. Bem, se quiser ligar a sua, quer dizer, se quiser abrir a sua Bíblia, hoje nós vamos ler Números 26. Aí a gente já vai começar já, porque eu não gosto de dar um tempo muito grande entre o início do vídeo e o início da leitura, até por conta do que fica gravado, não não ficar um vídeo muito extenso. Aham, sim, legal. Vamos lá? Vou começar e se alguém mais vai entrar e vai pegando aí conforme a gente já estiver seguindo, tá bom? Números 26. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima, que possam servir no exército de Israel. Nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, em frente de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, o primogênito de Israel, foram: de Enoque, o clã Enoquita; de Palu, o clã Paluíta; de Esrom, o clã Esronita; de Carme, o clã Carmita. Estes foram os clãs de Ruben. Foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e Arão, estando entre os seguidores de Corá quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu com Corá, cujos seguidores morreram
quando o fogo consumiu 250 homens, que serviram de advertência. Os filhos de Corá, porém, não morreram. Os descendentes de Simeão, segundo os seus clãs, foram: de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. Estes foram os clãs de Simeão. Havia 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo os seus clãs, foram: de Zefon, o clã Zefonita; de Ag, o clã Agita; de Suni, o clã Sunita; de Osni, o clã Osnita; de Eri, o clã Erita; de Arode, o clã Arudita; de Areli, o clã Arelita. Estes foram os clãs de Gade. Foram contados 40.500 homens. E Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo os seus clãs, foram: de Selá, o clã Selanita; de Pérez, o clã Perizita; de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram: de Esrom, o clã Esronita; de Amu, o clã Amulita. Estes foram os clãs de Judá. Foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Sacar, segundo os seus clãs, foram: de Tolá, o clã Tolaíta; de Puá, o clã Punita; de Jazube, o clã Jazubita; de Sinron, o clã Sinronita. Estes foram os clãs de Sacar. Foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo seus clãs, foram: de Sered, o clã Seredita; de Elon, o clã Elonita; de Jaleel, o clã Jalelita; Estes foram os clãs de Zebulon. Foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram: os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita. Maquir foi o pai de Gileade; de Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade: de Gezer, o clã Gezerita; de Eleque, o clã Elequita; de Asriel, o clã Asrielita; de Siquém, o clã Siquemita; de Semida, o clã Semidaíta; de Éfer, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estes foram os clãs de Manassés. Foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo seus clãs, foram: de Sutela, o clã Sutelaíta; de Bequer, o clã Bequerita; de Taã, o clã Tanita. Estes foram os descendentes de Sutela; de Herã, o clã Eranita. Estes foram os clãs de Efraim. Foram contados 32.500 homens. Estes foram os descendentes de José, segundo os seus clãs. Os descendentes de Benjamim, segundo seus clãs, foram: de Belá, o clã Belaíta; de Asbel, o clã Asbelita; de Airã, o clã Airamita; de Sufã, o clã Sufamita; de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram: de Arde, o clã Ardita; de Naamã, o clã Naamanita. Estes foram os clãs de Benjamim. Foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo seus clãs, foram: de Suã, o clã Suamita. Estes foram os clãs de Dan, todos eles clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Aser, segundo seus clãs, foram: de Ina, o clã Inaíta; de Isvi, o clã Isvita; de Berias, o clã Beriaíta;
e dos descendentes de Berias, de Eber, o clã Eberita, de Malquiel, o clã Malquielita. Aser teve uma filha chamada Sera. Estes foram os clãs de Aser. Foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo os seus clãs, foram de Jazeel, o clã Jazelita, de Guni, o clã Gunita, de Jezer, o clã Jezerita, de Silém, o clã Silemita. Estes foram os clãs de Naphtali, foram contados 45.400 homens. O número total de homens de Israel foi 601.730. O Senhor disse a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior, deu uma herança maior, e a um clã menor, uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com seu número de recenseados. Certifique-se de que a terra seja distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da tribo dos seus antepassados. A herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. Estes foram os levitas contados segundo os seus clãs. De Gerson, o clã gersonita, de Coate, o clã coatita, de Merari, o clã merarita. Estes também eram clãs levitas, o clã libinita, o clã hebronita, o clã malita, o clã musita, o clã coraíta. Coate foi o pai de Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, a irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú, porém, morreram quando apresentaram uma oferta com fogo não autorizado diante do Senhor. O total de levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, que foram contados, foi 23.000. Não foram contados com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. Estes são os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, quando contaram os israelitas nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, em frente de Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando contaram os israelitas no deserto do Sinai, porque o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles morreriam no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Acabou. Gente, eu esqueci de avisar, né? Esse capítulo é um capítulo de recenseamento. A gente não tem o censo aqui no Brasil, então esse capítulo aqui faz a contagem das famílias, né? De cada integrante da família, dentro de um critério aqui estabelecido por conta do propósito aqui que eles tinham. Então é um pouco cansativo esses capítulos de recenseamento, capítulos de genealogias, né? Fica um pouco assim a gente falando um monte de nome de família, nome de pessoas estranhas, mas a gente tem o compromisso de ler a Bíblia toda, né? Mesmo aqueles capítulos um pouco mais enfadonhos. Ainda assim, a gente acha que nunca vai ter nada para falar, mas às vezes tem, tá? Mesmo em capítulos assim. E tem muita coisa que eu anotei aqui para a gente conversar e extrair desse capítulo que é diferente, tá bom? Olá, Patrícia, tudo bom? Então vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo. Como eu falei, esse capítulo ele é sobre o recenseamento dos israelitas. Deus determinou a Moisés e ao sacerdote Eleazar, filho de Arão, que fizessem uma contagem de todos os israelitas que ainda restavam, né? Eles tinham feito uma contagem no início do livro de Números, como a gente lê no início do livro de Números, feito uma contagem, isso anos antes, muitos anos antes, por volta aí de 28 anos antes, e agora eles fazem uma nova contagem. E essa contagem, esse recenseamento, ele tem dois propósitos principais. Um
é para fins militares, para que pudessem saber com qual força militar eles poderiam contar e se organizarem, né? Ou seja, quais famílias poderiam fornecer quantos homens com força militar, por isso que eles falam aqui homens com mais de 20 anos de idade, para poder lutar as guerras que eles teriam que lutar, né? Pela posse das terras que Deus tinha dado, ou diante de nações que se aproximariam já para lutar contra eles. Então, eles tinham que saber uma noção exata do exército que teriam. Tá? Então, um dos propósitos é para fins militares. E o segundo propósito é para fins de divisão da terra. Né? Eles conquistando as terras naquele limite que Deus tinha prometido e orientado, depois essas terras seriam divididas entre as tribos, né? Ou seja, entre as famílias consideradas de forma maior, mais ampla, e pelas famílias menores, né? Dentro dessas tribos. Cada uma receberia uma porção da terra específica. E diz aqui no texto que haveriam 2 critérios para a divisão dessa terra. Um critério seria a proporcionalidade ao tamanho de cada tribo, ou seja, uma tribo maior recebe uma porção de terra maior para poder se estabelecer, habitar, viver a vida, e uma tribo menor receberia uma porção de terra menor. E haveria também o critério de sorteio, né, através do qual cada tribo ficaria com uma porção de terra específica, né? O tamanho seria proporcional, mas a localização da terra seria por sorteio, né? Até porque tem lugares que vão estar mais perto de rios, vão estar mais perto de uma área vegetativa. Então, isso era interessante, isso poderia ser motivo de disputa entre as tribos. Então, para que não tenha nenhum tipo de questionamento, problema, Deus estabelece que haveria um sorteio. E também havia toda uma crença na época de que esses sorteios diante de Deus, feitos diante da presença de Deus, seriam guiados pelo próprio Deus para ser feita a vontade dele. Então, geralmente não havia discussões ou problemas com o resultado desses sorteios. E é muito interessante, porque a gente vê aqui um critério justo, né, da proporcionalidade, e o critério justo também do sorteio, para que ninguém se sentisse ali preterido por outro motivo, né, um motivo pessoal. Isso é muito interessante também. Agora, vamos comentar detalhes específicos desse capítulo, e que também dá para a gente extrair lições para a vida da gente. Sempre a gente procura fazer isso, né? Bem, um detalhe é que o relato das tribos e dos clãs, de quantos membros aptos para a guerra haviam em cada clã, em cada família, nos mostra que algumas tribos e algumas famílias aumentaram de tamanho em relação ao censo anterior, e outras diminuíram de tamanho ou até zeraram, né? Então, teve famílias que foram completamente dizimadas por conta da sua desobediência a Deus, da sua infidelidade, como é relatado aqui de uma das tribos aqui, que foi aberta uma cratera no chão e todos foram consumidos ali, né? Mais de 250 pessoas foram mortas. Então, isso a gente relatou no capítulo 16 de Números. Quem quiser voltar para ver esse evento, que é um evento até forte, né, e sobrenatural, pode voltar lá para ouvir. Mas mostra que alguns cresceram porque foram abençoados, se mantiveram fiéis à vontade de Deus, e outros diminuíram ou zeraram porque realmente não mantiveram a fidelidade a Deus, pecaram e tiveram muitos parentes, familiares mortos nesses juízos divinos.
E, enfim, o que que isso nos remete? Nos remete que o nosso futuro e o futuro da nossa família estão intimamente ligados à nossa fidelidade a Deus. Quanto mais nós obedecemos a Deus, nos consagramos a Deus, nós estamos não só construindo e plantando para as nossas próprias vidas, mas também para a vida das pessoas ao nosso redor. Tudo na vida tem consequências. Você estuda, você está adquirindo não só conhecimento, como você está construindo um futuro para você e para os seus queridos. Quando você escolhe ter uma vida saudável, você está tomando a decisão de ter qualidade de vida hoje, mas está tomando a decisão de ter uma vida mais prolongada, né? De forma geral, essa é a regra. Então você, em geral, vai ter uma vida mais prolongada. Isso também vai trazer uma série de benefícios para você e para as pessoas que você ama. Então, a nossa fidelidade a Deus também vai trazer um impacto na vida das pessoas que nós amamos. Tanto um impacto qualitativo, moral, né, por conta da felicidade e do propósito e da unidade, da comunhão que vamos desfrutar junto das pessoas que amamos, simplesmente por estarmos com o coração correto diante de Deus, mas também, às vezes, até um impacto de perpetuação da vida, né? Por exemplo, quando a gente vai para Êxodo 20, que é ali quando Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés, tem um mandamento que fala que quando honramos pai e mãe, os nossos dias se prolongam, né? Então, obedecer a Deus significa, muitas das vezes, honrar os nossos pais terrenos. E isso daí é uma promessa de Deus, de que se fizermos isso, nossos dias vão se prolongar sobre a terra, vamos viver muitos dias. Então tudo que nós decidimos, seja bom, seja ruim, tem um impacto na nossa vida e tem um impacto na vida das outras pessoas. As famílias que honraram a Deus se perpetuaram, cresceram, se tornaram prósperas. Já famílias ou homens, líderes de famílias que não honraram a Deus, trouxeram destruição e morte à sua casa. E se algum membro dessas famílias sobreviveu, como é colocado aqui, se não me engano, da família de Corá, que ainda os seus filhos sobreviveram, eles vão herdar muito menos herança, herdaram, né, muito menos herança, bens, terras, por conta do pecado dos seus pais, né? Então, a gente não se engane, as nossas ações têm uma repercussão não só pessoal, mas uma repercussão familiar, uma repercussão local, e a gente precisa pensar muito nessas consequências. Era assim no passado, mas é assim hoje, porque é uma questão de princípios. Princípios nos guardam, ou a falta de preservação dos princípios também nos expõe a muitos perigos e também a não sermos abençoados como poderíamos ser. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá. Um outro aspecto para a gente destacar desse texto é sobre a tribo de Levi. A gente vê aqui que os membros da tribo de Levi, as famílias constantes da tribo de Levi, elas são contadas à parte. Eu já expliquei isso em capítulos anteriores, mas vale aqui eu repetir, principalmente para quem não estava ou não viu ainda os vídeos anteriores. Os levitas eram uma tribo, né, dentre os filhos de Israel. Israel, gente, é Jacó, tá? Jacó tem o nome mudado para Israel. Então os filhos dele é que dão origem a esse povo e essas famílias, né, que a gente fala aí das 12 tribos, 12 grandes famílias. Então, dos filhos dele, tinha um filho chamado Levi, e Levi originou uma grande família. Essa família de Levi, ela foi designada por Deus para o serviço no tabernáculo. O tabernáculo é como se fosse o templo, né, o pré-templo. Né? Antes de existir o templo, existia
esse lugar que era montado no deserto, era montado e desmontado o tempo inteiro, onde Deus se revelava a eles, onde eram feitos sacrifícios para perdão de pecados, para louvor a Deus. Tudo era feito no tabernáculo, né? E vocês, voltando aí alguns capítulos, vocês vão, principalmente em Êxodo, Levítico, vocês vão ver como é que era esse tabernáculo, como é que ele era feito. Mas a tribo de Levi, ela era responsável pelo tabernáculo. Eles foram separados por Deus para um ministério santo, um ministério de serviço diretamente às coisas sagradas, às coisas de Deus. É como se fosse hoje um ministério pastoral, digamos assim, ou um ministério daqueles que atuam, trabalham na igreja. Então havia uma tribo específica para isso. E por conta desse chamado tão especial, eles eram contados à parte. Por quê? Porque eles não participavam das guerras, então eles não eram contados para fins militares, por isso que eles não entravam na mesma estatística dos demais israelitas. E segundo, que eles não receberiam uma porção de terra específica, grande, como as outras tribos. Mas por que eles não recebiam? Porque Deus falou que a porção deles era o próprio Senhor. E eu já comentei que isso é uma coisa muito linda, porque a gente fala assim, poxa, mas eles ficaram sem, mas Deus tinha muito mais para dar para eles espiritualmente do que eles poderiam receber materialmente. E esse que é o problema da gente, né? A gente fica às vezes só com um olhar para o que é material, um olhar só para o que é transitório, para o que é acumulável aqui na Terra, sendo que as maiores riquezas que nós podemos acumular são riquezas espirituais. Então, é muito legal a gente ver essa maneira como Deus tratou com a tribo de Levi, e eles, por fidelidade e compreensão do seu chamado, eles receberam isso numa boa, tá? Ninguém se insurgiu, não. Pelo contrário, eles sabiam que eles eram privilegiados por poderem servir a Deus e terem em Deus a sua herança. Eles tinham, sim, algumas pequenas porções de terra, que eram cidades, que a gente chama de cidades refúgio. Eu já expliquei, mas mais para frente eu vou explicar novamente, porque elas vão aparecer de novo no texto aqui, eu vou explicar. E eles habitavam nessas cidades. Tá? Então a única coisa que eles tinham de terra eram cidades específicas espalhadas por todo o território conquistado. Mas eles não tinham porções grandes de terra como as demais tribos e famílias. E aqui vai destacar que a tribo de Levi, que é essa família maior, era dividida em famílias menores, e tinha ali família de sacerdotes, mas também tinham famílias que eram dedicadas a outras partes do serviço no tabernáculo. Cada família tinha uma função. Tá? E o que a gente aprende com a tribo de Levi? Que o Senhor é o nosso maior bem. Era o maior bem deles, mas na verdade eles apontavam para uma verdade, de que Deus é o nosso maior bem, de todos aqueles que creem. A gente pode até receber coisas materiais da parte do Senhor, a gente pode receber bênçãos, uma família abençoada, um emprego bom, a gente pode ter bens, ter êxito em áreas da vida, mas o maior bem que podemos receber é a presença de Deus, é servir a Deus, estar próximo de Deus. E eles estavam, eles viviam ali e viviam muito essa realidade de Deus se manifestando, Deus falando, de servir ao povo, e melhor é dar do que receber. Então, que a gente possa aprender com eles essa dinâmica de valorizar mais a presença de Deus e o próprio Deus e o reino de Deus do que as coisas que Ele pode nos dar. E por fim, a gente vê no final do capítulo que a primeira geração dos israelitas já não apareceu aqui nesse censo, Diz que eles já não estavam presentes, com exceção de Josué e Calebe. Josué e Calebe foram os únicos espias enviados por Moisés
para ver como era a terra prometida, para olhar e ver o que estava os aguardando, que trouxeram relatórios positivos e relatórios de fé, né? Os outros espias, eles voltaram com um parecer derrotista, pessimista, sem fé, e estimularam o povo à murmuração e à reclamação diante de Deus. Por isso, apenas Josué e Calebe, que se mantiveram com fé e animaram o povo com seu relatório, entraram na terra prometida. Tá? Então, nesse exato momento aqui, a gente vê que a primeira geração já passou e que dessa primeira geração apenas Josué e Calebe se mantiveram fiéis. A eliminação da primeira geração reflete um juízo de Deus por conta da postura do coração e da infidelidade a Deus dessa primeira geração, infelizmente. Tá? Então, a gente pode extrair aqui desse detalhe da eliminação da primeira geração, que para vivermos muitos propósitos específicos para a nossa vida, é preciso coparticipação, é preciso fidelidade a Deus e perseverança. Não adianta começar bem, né? Eu tive uma experiência com Deus no passado, eu realmente me converti, eu era muito animado com as coisas de Deus, e isso daí já é suficiente. Não. Você precisa permanecer no caminho, você precisa permanecer vigilante. Né? A Bíblia fala, a gente aprende que a salvação é uma ação exclusiva de Deus. Porém, a santificação, ou seja, nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, é uma cooperação entre nós e Deus. E também recebermos e conquistarmos bênçãos, coisas aqui nessa vida, realizarmos coisas aqui nessa vida, é uma coparticipação entre nós e Deus. Deus quer nos abençoar, mas nós precisamos cooperar e trabalhar por isso. Então nada de eu sou convertido, vou cruzar os braços e vou deixar tudo por conta de Deus, Deus que vai fazer tudo. Não. Tem uma parte que nos cabe. E se a gente só vai viver certas coisas se nós nos implicarmos e trabalharmos duro para vivermos. Seja santificação, seja êxito profissional, seja serviço no ministério, a gente só vai ter êxito, sucesso, só vai alcançar certas coisas na vida e pessoalmente se nos implicarmos, se nos comprometermos, se perseverarmos no Senhor, se nos mantivermos com os olhos em Deus e marchando, e caminhando, e plantando, e trabalhando. Tá? Então isso fica de lição para a gente, né? Que a gente precisa permanecer firme, perseverar, senão pode ser que a gente não viva o que precisa viver. E claro, gente, sempre contando com a misericórdia de Deus, porque todos somos falhos, mas se a gente tem um coração inteiro e temente a Deus, e reconhecedor também de quando falhamos, de quando vacilamos, Deus, Ele se agrada disso e nos abençoa, mesmo sendo falhos. Deus não está em busca de pessoas perfeitas, mas de pessoas quebrantadas, que o buscam de todo o coração, que estão dispostas a aprender e que estão assim, se esforçando para agradá-lo ao máximo e viver uma vida que frutifique para a glória de Deus. Quando fazemos isso, nós colhemos bênçãos em todas as áreas. Tá? Então, que a gente possa guardar isso. Então, é isso, gente. Do recenseamento a gente guarda essas coisas. A questão das tribos que aumentaram ou diminuíram de acordo com que se mantiveram fiéis a Deus. Isso traz para a gente esse desafio de preservarmos os nossos a partir da nossa fidelidade a Deus. Fala também da tribo de Levi, que não foi contada junto porque eles tinham uma missão especial e Deus era a maior herança deles, por isso que eles não receberam terra, e eles não participavam das guerras, mas porque estavam dedicados ao serviço ao Senhor. Nós podemos nos implicar em muitas coisas na vida, fazermos muitas coisas, mas que o Senhor seja o nosso maior bem, que Ele seja a nossa maior missão, agradá-lo, assim como a tribo de Levi, e que a gente
não seja como a primeira geração que fracassou na fé e por isso morreu antes de viver algumas promessas, que a gente possa se manter olhando para Jesus, confiando nele, dependente dele, até mesmo quando vacilamos, fraquejamos na fé, e a gente possa assim continuar marchando e conquistar tudo o que ele tem para a gente. Amém? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário a fazer desse capítulo? Fale agora ou se cale para sempre. Brincadeira, gente. Alguém tem alguma coisa para falar? Eu espero um pouquinho porque tem um lag entre algumas pessoas e eu. Então, às vezes o pessoal demora a responder, ou vocês estão tímidos também. Às vezes acontece, né? Às vezes sempre acontece. Bem, queridos, então nós vamos finalizar a nossa live, já que ninguém se manifestou. E amanhã, 10 horas da noite, eu vou fazer a nossa live de devocional sobre Números 27, e é um capítulo muito, muito legal. Tem muita coisa interessante nesse capítulo, não percam. Tenham um dia excelente também. Obrigado, Érica. Deus abençoe vocês grandemente. Tchau.